Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais essa conversa. A gente vai se basear hoje no Caderno de Estudos de número 9, que foi elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, o grande idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. E o nosso papo hoje sobre um tema, olha, bem sério do nosso direito constitucional, a intervenção federal e estadual. Isso mesmo. É um assunto que, à primeira vista, pode parecer uma coisa meio distante, né? Mas, na verdade, é um dos pilares que sustentam a nossa federação. A gente parte do princípio que a autonomia dos estados e municípios é a regra, mas ela não é absoluta. E é justamente entender essas exceções que faz toda a diferença, principalmente para quem está na pegada dos concursos de alto nível. Então, para começar, vamos direto ao ponto com a pergunta que norteia tudo. Afinal, quando é que a regra de ouro da nossa federação, que é a autonomia de um estado, de um município, pode ser suspensa, mesmo que temporariamente? É uma medida drástica, não há dúvida, mas está lá, prevista na Constituição. E olha, essa pergunta é a chave para entender o Instituto todo. É importante deixar claro desde já, não se trata de um ato de força, de uma decisão política arbitrária, nada disso. O que a gente está falando aqui é um mecanismo constitucional, sabe? Pensado para situações de crise extrema. É como se fosse uma UTI da República. E a gente vai ver direitinho como isso funciona. Pois é, e é fundamental ter isso em mente. Intervenção não é punição, não é uma tomada de poder. O conceito por trás é o de um remédio constitucional, uma medida de emergência mesmo, para corrigir uma crise muito grave que o próprio estado ou município já não está conseguindo resolver sozinho. Exatamente. E como o professor Lessa sempre gosta de frisar, a gente tem que pensar na intervenção como uma espécie de reset temporário do sistema. O objetivo final não é acabar com a autonomia, muito pelo contrário, é restaurar essa autonomia, garantir que o pacto federativo volte a funcionar. Então a palavra-chave aqui é, sem dúvida, restaurar. E claro, para evitar qualquer tipo de abuso, essa medida tão drástica não é um cheque em branco. Ela é toda cercada por princípios bem rígidos que funcionam como se fossem travas de segurança. A gente pode até separar em grupos para ficar mais fácil de entender. Boa, vamos pensar assim. Tem os princípios que dizem quando pode intervir e os que dizem como fazer isso. No quando, a gente tem a taxatividade, que é super importante. Significa que só pode acontecer nas hipóteses que estão listadas escritinhas lá na Constituição, não dá para inventar motivo. E junto com ela vem a excepcionalidade e a necessidade, que basicamente dizem, olha, isso aqui é o último, mas o último recurso mesmo, a famosa ultima ratio, perfeito. E aí no como a gente tem a temporalidade, que garante que a intervenção vai ter um prazo para acabar, não pode ser para sempre, e a formalidade, que exige que todo o procedimento siga as regras constitucionais à risca, ou seja, não tem espaço para improviso aqui. Agora vamos falar de um ponto crucial de hierarquia que, olha, é uma pegadinha clássica de prova. Tem uma ordem que precisa ser seguida. Funciona assim: a União intervém nos estados e no Distrito Federal. E os estados, por sua vez, é que podem intervir nos seus próprios municípios. Isso. A União não pode simplesmente pular o Estado e ir direto intervir no município. Esse é o famoso princípio que veda a intervenção per saltum, que significa por salto. A analogia da empresa é ótima. O presidente da empresa não vai lá dar ordem direto para o estagiário, não é? Ele fala com o diretor do setor. A lógica da nossa federação é a mesma. Ok, então, com essa hierarquia bem clara na cabeça, vamos focar no primeiro e mais importante nível, a intervenção federal. Afinal, quais são os gatilhos, as situações que permitem que o governo federal intervenha em um estado? E a Constituição é super específica nesse ponto, até porque essa é a forma mais drástica de exercício de poder dentro da federação. Então pode ter certeza que os motivos precisam ser muito, muito graves. Coisa do tipo ameaça à integridade do país ou um colapso total da ordem pública. E para isso acontecer, a Constituição desenhou 4 caminhos diferentes, 4 modalidades. A intervenção pode ser espontânea, quando parte do próprio presidente. Pode ser solicitada, quando um dos poderes do Estado pede ajuda. Pode ser requisitada, que aí já é uma ordem vinda do judiciário. E, por fim, pode ser provocada por uma ADI interventiva. Isso, e é muito importante já ir fixando esses 4 nomes, porque dependendo de qual caminho for seguido, o papel do presidente da República e do Congresso Nacional muda completamente. A gente vai ver isso agora. Olhando para essa tabela, o ponto que a gente precisa focar é na coluna ato do presidente. Notem a diferença crucial aqui. Nos 2 primeiros tipos, a espontânea e a solicitada, o presidente tem o que a gente chama de discricionariedade. Ou seja, ele analisa a situação e decide se vai intervir ou não. É uma decisão política. Agora, nos 2 últimos tipos, a história é outra. Quando a ordem vem do judiciário, seja numa requisição ou numa ADI, o ato do presidente se torna vinculado.
Não é mais uma escolha, vira uma obrigação. O presidente, nesse caso, atua como um mero executor da decisão do tribunal. É como aquela receita de bolo, não tem espaço para inventar. Ele tem que cumprir exatamente o que foi determinado. E a consequência disso é direta. É só olhar a última coluna, a do controle do Congresso. Quando a decisão do presidente é política, discricionária, o Congresso tem que analisar e aprovar. Mas quando o ato é vinculado a uma ordem judicial, em regra, esse controle político do Congresso é dispensado. Por quê? Porque o controle mais rigoroso, o técnico-jurídico, já foi feito pelo judiciário. Então, fica claro que o presidente nem sempre tem a palavra final, né? O poder dele varia bastante. Isso acontece porque uma ferramenta tão poderosa como essa precisa vir acompanhada de um sistema forte de freios e contrapesos. Não é, de forma alguma, um poder absoluto. Exato. E entender como funciona esse sistema de controle é tão fundamental quanto saber quais são os gatilhos da intervenção. Então, vamos ver agora como esse controle funciona na prática, pegando o exemplo mais comum, que é aquele que exige o controle político. No caso da intervenção espontânea, o procedimento é bem definido. O presidente identifica a crise e, antes de tomar qualquer atitude, ele tem a obrigação de ouvir 2 órgãos, o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. E aqui, atenção, porque tem uma pegadinha clássica de concurso. A consulta a esses conselhos é obrigatória sim, mas o parecer que eles dão não é vinculante. O que isso quer dizer? O presidente é obrigado a ouvir, mas não é obrigado a concordar. Depois de ouvir, ele edita o decreto da intervenção e tem 24 horas para mandar para o Congresso Nacional. E aí sim, o Congresso é que vai dar a palavra final, aprovando ou rejeitando a medida. Agora, um ponto que merece atenção máxima, porque isso despenca em prova. A regra geral é que o Congresso Nacional faz o controle político, certo? Certo. Mas existem 2 exceções muito importantes, que a gente até já comentou. Se a intervenção foi uma ordem do Poder Judiciário, o Congresso não vota. E a lógica por trás disso é bem simples e faz todo sentido. Pensa bem, o controle mais aprofundado, o controle técnico-jurídico, já foi feito pelas mais altas cortes do país. O Judiciário já analisou e disse, isso aqui é constitucional e é necessário. Seria até redundante passar essa decisão técnica por um novo crivo, um controle agora de natureza política. Beleza, acho que o cenário federal ficou bem claro. Agora vamos descer um degrau na nossa federação para analisar como funciona a intervenção de um Estado nos seus municípios. E a grande chave para entender isso de um jeito rápido e eficiente, como o professor Lessa sempre nos ensina, é o tal do princípio da simetria. Pensem nele como um atalho para o nosso aprendizado. Essa analogia do espelho é simplesmente perfeita. A lógica da intervenção no Estado reflete o modelo federal. Onde a gente lia presidente, agora a gente lê governador. Onde era Congresso Nacional, agora a gente lê Assembleia Legislativa. Isso mesmo. Se o modelo federal ficou bem entendido, 90% do caminho para o modelo estadual já foi. Mas, atenção, é justamente naqueles 10% de diferença, nos pequenos detalhes, que as bancas de concurso, especialmente a FGV, adoram montar as questões mais capciosas. E por falar nesses detalhes, aqui vai um alerta de prova clássico. É uma daquelas pegadinhas que realmente separam os candidatos mais atentos. A questão toda gira em torno do prazo de não pagamento de uma dívida. Parece uma coisa simples, mas não é. É aquele tipo de detalhe que a gente lê e acha que entendeu, e aí na hora da prova, a banca vai lá, troca uma palavrinha e muda completamente o sentido de tudo. Vamos olhar isso bem de perto. E a diferença toda está aqui, em 2 expressões bem pequenas. Para a União poder intervir em um Estado porque ele não pagou uma dívida, essa inadimplência tem que ser por mais de 2 anos seguidos. Agora, quando a gente desce para o nível estadual, para um Estado intervir num dos seus municípios pelo mesmo motivo, bastam exatamente 2 anos consecutivos de dívida não paga. Essa diferença sutil entre mais de e exatamente é o que pode definir o acerto ou o erro numa questão. É um detalhezinho que tem que ser memorizado, não tem jeito. E só para reforçar a ideia da simetria, os atores são os correspondentes, né? Quem decreta a intervenção é o governador do estado e quem faz o controle político dessa decisão é a Assembleia Legislativa. E quando o caminho é judicial, tem outra particularidade muito importante, que está consolidada na súmula 614 do STF. A legitimidade para propor a ADI interventiva no nível estadual é exclusiva do Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público do Estado. Ninguém mais tem essa atribuição. Bom, acho que a gente já cobriu o essencial da matéria, né? Agora, para fechar e consolidar tudo, vamos para aquela revisão final, com os alertas que precisam ficar gravados na memória para o dia da prova. É isso aí. Chegou a hora da revisão turbo. Pega o caderno, a caneta e anota aí os pontos que com certeza fazem toda a diferença e separam quem está realmente preparado. Bora lá, em ritmo de revisão rápida. Ponto 1. Ordem judicial não se discute, se cumpre.
Se a intervenção foi requisitada pelo Judiciário, o ato do presidente ou do governador é vinculado. Ponto. Ponto 2. A lista dos chamados princípios sensíveis, lá no artigo 34, inciso 7, que é o que autoriza a ADI interventiva, é uma lista taxativa, um números clausus. Não dá para ficar interpretando de forma ampla ou inventando novos casos. É só aquilo que está escrito ali e pronto. Ponto 3. Uma súmula para não esquecer. Súmula 637 do STF. Ela basicamente diz que a decisão de um tribunal de justiça sobre intervenção em município para ali mesmo, no TJ. Não cabe recurso extraordinário para o Supremo. E o quarto e último ponto, para fechar com chave de ouro, a opinião dos Conselhos da República e de Defesa Nacional. Na intervenção espontânea, é obrigatório ouvir, mas essa opinião não vincula o presidente. Ele ouve, ele pondera, mas a decisão final é só dele. E para a gente fechar, acho que tem uma citação do professor Marcelo Lessa que resume perfeitamente o espírito da matéria. Ele diz que a intervenção é o remédio amargo, mas necessário para preservar a saúde do corpo federativo. É uma analogia fantástica, né? Ninguém gosta de tomar um remédio amargo, ninguém quer ir para uma UTI, mas às vezes essa é a única maneira de salvar o paciente. E a intervenção é exatamente isso. É a medida extrema para salvar a nossa federação de uma crise que poderia ser terminada. Lembrando que todo esse nosso bate-papo foi produzido com base no conteúdo do projeto ENAC Turbo, que tem a autoria e a orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. E se esse conteúdo ajudou de alguma forma, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube avisa na hora que o próximo resumo for liberado. Isso aí! E se tiver algum tema específico que o pessoal queira ver por aqui, é só deixar nos comentários. A participação de todo mundo é super importante pra gente. Valeu, pessoal, e até a próxima!